Francis Ngannou anuncia o seu retorno ao UFC e pode fazer super luta com Jon Jones e o Tom Aspinall. Onde que fica nessa história? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir tudo que tá rolando. Parece aí que tá tendo mais um capítulo dessa novela toda aí do Jon Jones e do Tom Aspinall e que pode mudar tudo. Pode ser que o Jon Jones acabe aí abrindo mão do cinturão pra enfrentar o Ngannou. Quem falou isso foi o próprio Michael Bisping, ex-campeão do UFC. Pessoal, a gente vai conferir tudo que rolou. Antes, vou pedir apenas aqui pra você deixar seu like, ajuda demais e não custa nada, né? Custa só a sua internet, como falam os inscritos aqui. Então, deixa o like aí pra fortalecer. Também já aproveita o embalo, te convido aqui a se inscrever no canal. Aqui você só sai ganhando. Se você é fã de UFC, quer ver tudo que tá rolando, é só se inscrever aí no canal, certo? Deixa o like e se inscreva sem mais enrolação. Bora ver tudo que tá rolando. Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o Jon Jones. Ele apareceu no seu Twitter e basicamente falou que estava aposentado, que ele nunca mais vai lutar. Ele também falou que não treina desde sua última luta, que foi em novembro do ano passado. Nós estamos em junho, são 6 ou 7 meses parados, certo? Vamos falar sobre tudo isso, porque o Tom Aspinall também falou que tem um grande anúncio chegando. Eu tenho um grande anúncio chegando. E nós também sabemos que essa aí, cara, é a maior história do MMA. Enfim, vamos falar do Jon Jones. Ele entrou no Twitter e começou a twittar muito. Todo mundo tá falando aí que ele tá fugindo do Tom Aspinall. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas. Eu falei com o UFC há muito tempo sobre os meus planos para o futuro. Eu não tenho treinado muito desde minha última luta. Honestamente, eu acredito que é do interesse do UFC me manter como campeão, como cara da empresa, e não Tom Aspinall. E ele continua dizendo, eu tenho apenas fazendo o papel de homem da empresa. Eu só tô fazendo isso, o homem da empresa. Eu tô mantendo a minha posição como campeão. E isso tem sido incrivelmente lucrativo. Eu ganhei mais dinheiro com essa história do Tom Aspinall sendo campeão interino do que ele mesmo como campeão. É uma pena ver o resto da divisão ser prejudicado dessa forma, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não mando, eu não mexo os pauzinhos. Fecha aspas. Jon Jones continuou tweetando, falando ali sobre o Tom Aspinall, basicamente sobre o Tom Aspinall não ser um lutador importante porque ele tem 3 derrotas no seu cartel. 2 delas foram antes dele entrar no UFC. Aí ele tem um ponto aí, certo? Mas, cara, você tem que entender que não é todo mundo que entra no MMA e simplesmente domina todo mundo. E é isso que o Jon Jones fez durante muito tempo. A gente questiona, né, a luta dele com o Dominic Reyes. Muitas pessoas acham que ele perdeu também para o Marreta, mas ele já tava ali cansado naquela divisão, sabe? Nem todo mundo consegue fazer isso que ele fez. Mas não significa que você perde 2 lutas no começo da sua carreira e não possa aprender, melhorar, ficar melhor, se tornar um dos melhores pesos pesados que esse esporte já viu. O que é exatamente o que o Tom Aspinall fez. Beleza, ele foi derrotado 2 vezes antes de entrar no UFC. Mas e daí? Nada demais. Veja outros grandes lutadores. Jack Della Maddalena perdeu também suas 2 primeiras lutas. E aí o cara simplesmente dominou. Merab Dvalishvili, ele perdeu suas primeiras lutas no UFC. As pessoas, isso acontece o tempo todo, cara. Você cresce com isso, você melhora com isso. E talvez seja esse o ponto do Jon Jones. Eu não precisei fazer isso, abre aspas, né? Eu sou diferente, eu sou um cara diferente. Talvez isso seja verdade, mas a luta que precisa acontecer é essa. A menos que ele anuncie sua aposentadoria. O fato dele não treinar desde novembro, isso é alarmante. Se você é um lutador, se você é um campeão, você tem que estar treinando. Saúde é riqueza. Certo, ele tá se divertindo aí, viajando ao mundo inteiro, na Tailândia. Ele tem permissão pra fazer isso, ele merece. O Jon Jones trabalhou por muitos e muitos anos. Ele passou por gerações de campeões, certo? Mas você tem que treinar. Mas se você quer se manter em forma, quer se manter saudável, e certamente se você planeja lutar novamente, você tem que treinar. Então talvez o Jon Jones não volte mais. Talvez o anúncio do Tom Aspinall, o que ele tá falando, seja isso, do Jon Jones sair de cena e ele lutar com o Ciryl Gane pelo cinturão indiscutível, cinturão oficial. Porque agora a divisão do peso pesado, eu não vejo mais ninguém merecendo essa chance. Talvez o Volkov, mas em termos do que os fãs querem ver, os fãs preferem ver a luta com o Ciryl Gane. 2 caras gigantescos, 2 caras ágeis, 2 caras muito bons, muito rápidos do peso pesado. Esse é um confronto que eu mesmo gostaria de ver. O Jon Jones, ele continuou falando algumas coisas. Falou que conquistou tudo. E certo, ele fez isso durante muitos e muitos anos, mas sempre vai ter um próximo cara chegando, certo? Essa história tá ficando estranha. Para o Jon Jones, para os
os fãs e até para os comentaristas. Quando você é uma das maiores estrelas da organização, quando você é o maior de todos os tempos, quando você já passou por gerações de campeões, se você não tiver clareza sobre as suas intenções para os fãs, para o público, as pessoas vão começar a falar sobre isso. O esporte hoje está em um nível diferente e continua crescendo cada vez mais, então vai ter mais podcasts, mais analistas, mais pessoas na televisão, na internet, em todo mundo especulando e comentando sobre suas escolhas. E isso, da minha parte, não é um insulto pessoal ao Jon Jones, mas como lutador, como um ex-lutador, eu acho que ele tem que lutar. Ou luta ou desocupa o cinturão, vaga o cinturão. E se ele quiser fazer isso, vagar, é direito dele, sabe? Muitas pessoas falam que ele já cumpriu sua missão. Ele tem 37 anos e falou no Twitter: meu corpo tá doendo. Ele não treina desde novembro. Então como que ele tá com dores ainda, cara? Eu tenho 46 anos e treino todos os dias. 1, porque eu gosto. 2, porque eu quero cuidar do meu corpo e saúde. E 3, porque é a melhor parte do meu dia. Outro possível adversário para o Tom Aspinall poderia ser nada mais nada menos que Ngannou. Isso mesmo que vocês ouviram, Francis Ngannou, ex-campeão mundial do peso pesado, que saiu do UFC como campeão, que foi para a PFL, se tornou campeão, lutou contra o Tyson Fury no boxe, fez um ótimo trabalho, derrubou ele em um dos rounds, quase venceu, e depois foi derrotado pelo Anthony Joshua. O Ngannou está aberto a retornar ao UFC. Isso foi o que o próprio treinador dele falou, abre aspas, já passou bastante tempo. Eu adoraria ver o Ngannou voltando ao UFC, voltando a competir lá. O Francis vai estar 100% aberto a retornar ao UFC. Eu acho que isso é mais uma questão de business, de negócios, do que de ego, pelo menos pela parte do Ngannou. Isso seria um anúncio gigantesco, a volta do Ngannou ao UFC. Tem pessoas que falam que o Jon Jones esperou 3 anos para subir para o peso pesado, esperou o Ngannou sair para ir para lá, o que eu não acho que é verdade, mas os fãs falam isso. E agora ele querendo se aposentar, não querendo lutar com o Tom Aspinall, não quis lutar contra o Ngannou. Eu não tô falando que isso é verdade, eu tô falando o que os fãs da internet falam. Agora o Ngannou retornar ao UFC, se isso vai acontecer, eu não sei. Já aconteceu muita coisa envolvendo ele e o UFC, mas não sabemos. Esse, na minha opinião, seria um ótimo negócio. Eu gostaria de ver o Ngannou voltando ao UFC. E parece que o Jon Jones quer essa luta com o Ngannou. Olha só, abre aspas para a fala do Jon Jones. Eu ouvi dizer que o Francis Ngannou está interessado em retornar ao UFC. Agora sim a gente está conversando. Essa seria uma verdadeira super luta. Um choque de campeões, não apenas hype. Eu defendi o meu cinturão por mais de uma década. E o Ngannou saiu do UFC com o cinturão. São 2 reis de diferentes terras. Não apenas uma lenda enfrentando um cara de boca grande, que é o Tom Aspinall, mas sim 2 legados de verdade colidindo. Esse é o tipo de luta que agrega algo especial à minha história. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Fecha aspas, declarou Jon Jones. Claro, eu adoraria ver a luta do Francis Ngannou contra o Jon Jones. Agora, se isso vai acontecer, ele vai largar o cinturão? Eu não sei. Essa é uma das coisas mais loucas que já aconteceram no esporte. Mas o Jon Jones parece interessado. Talvez ele esteja aposentado. Talvez ele nem saiba o que ele vai fazer. Talvez ele esteja apenas querendo irritar a gente e um grande anúncio vai ser feito em breve. Essa é a maior luta da carreira do Jon Jones. Toda essa saga, toda essa narrativa vai ficar registrada na história como uma das mais loucas no esporte de combate. O Tom Aspinall, ele tá falando que ele não é o cara que faz alarde para a mídia, e eu concordo, ele é um cara sensato, um cara bacana, um cara legal, um cara que só quer ser o campeão oficial, o que é direito dele. Ele tem sido muito paciente, ele não luta desde julho do ano passado, já faz quase um ano que o Tom Aspinall lutou enquanto estava no seu auge. Os anos de auge dele, ele tá sacrificando isso, cara. Nós queremos ser grandes, queremos ser lembrados, queremos deixar um legado, mas também queremos ganhar dinheiro. E nós fazemos dinheiro entrando no octógono. Claro, existem muitos negócios lucrativos, patrocínio aqui e ali, fora das lutas, viagens ao mundo inteiro, seminário. Beleza, isso é ótimo, mas o verdadeiro dinheiro vem da luta, da competição dentro do octógono. E é por isso que nós lutadores somos conhecidos. Então parece que, de acordo com Jon Jones, ele não vai lutar com ninguém tão cedo. É isso aí, pessoal, vocês viram aí mais um capítulo acrescentado à novela. Será que o Ngannou vai retornar ao UFC? Pelo que eu me recordo muito bem, ele saiu tretado com Dana White. As portas não ficaram abertas, né? Muito pelo contrário. Saiu da organização e saiu ali
com um clima nada agradável. Dana White chegou a falar que não queria ver ele nem pintado de ouro. Será que vai deixar aí essa questão, como falou o treinador, do entre aspas, ego de lado, a questão pessoal e visar aí só os negócios? Porque vamos ser sinceros, se o Ngannou retornar ao UFC, é uma grande peça aí pra categoria do peso pesado, principalmente depois dessa situação aí que tá rolando, né? Essa novelinha do Tom Aspinall, do John Jones, o Tom Aspinall que não tem também oponentes à altura, o Ngannou ia trazer um tempero extra, principalmente se fizesse essa luta aí com o John Jones, uma super luta que na minha opinião, se fosse acontecer, eu acho que seria pelo BMF. Vamos ver, né? Vamos ver se não é só mais um blefe do John Jones. O que você acha? Acha que o John Jones vai realmente enfrentar mais alguém ou vai aposentar? Você quer ver ele enfrentando o Ngannou ou quer ver ele enfrentando o Tom Aspinall? Deixa aí a sua opinião nos comentários, certo, pessoal? É isso, a gente vai ficar por aqui. Deixa o like aí se gostou do vídeo. Tá rolando vídeo novo aqui na tela, pessoal. Só clicar e conferir e tamo junto. Grande abraço e até mais.